Boa noite, não sei que horas vocês vão ver essa aula, mas boa noite a todos. Eu vou gravar essa aula, que é de modificações gerais do organismo materno. O professor David deu parte dessa aula, deixou artigos para vocês e eu achei que seria interessante pegar uma aula que eu já tinha, eu acrescentei algumas coisas e vou deixar para vocês a fim de auxiliar no aprendizado. Então, modificações gerais do organismo materno na gestação. Bom, vocês vão ter ao longo do curso, em novembro, não lembro a data, mas vai ser em novembro, a disciplina de psicologia perinatal. Então, muitas das coisas que eu poderia estar colocando aqui, eu não vou colocar nessa aula, porque diz respeito à parte da psicologia perinatal que vocês vão ter uma disciplina somente sobre esse tema. Então, na gravidez ocorrem modificações emocionais que visam preparar a mulher para ter maior sensibilidade, prestar atenção a detalhes que antes a mulher não tinha essa percepção. Por exemplo, perceber que tem muitas grávidas junto dela, né? Às vezes é aquela mulher que você encontra e fala assim, nossa, mas como tem grávida? Eu não tinha parado para perceber isso. É típico das mulheres grávidas. Tende a comportar-se como uma fêmea que precisa proteger a cria, né? Então ela assume uma postura, uma posição de defesa desse bebê, né, que ela está gestando. E é muito comum a grávida desejar logo ser percebida como grávida, né? Então desejar que a barriga cresça, né? Desejar que os outros a identifiquem como grávida, isso é plenamente frequente e comum. Ela está então em um estado especial. Então, nós precisamos, como pessoas, como profissionais de saúde principalmente, acolher a mulher grávida sem julgamentos, ter escuta ativa com ela, procurar estabelecer vínculo, ganhar sua confiança, porque o estabelecimento do vínculo vai permitir que toda a relação com essa grávida seja assim construída com uma boa base. Ela vai ter confiança para se abrir, às vezes para aderir a algum tratamento que ela precisa, como no caso de sífilis ou mesmo HIV. Mesmo que ela foi transferida, por exemplo, da unidade básica de saúde que ela estava fazendo para o serviço de gestação de alto risco, de médio risco, a unidade básica não precisa perder o vínculo com essa mulher, né? Porque ela tem vínculo com os profissionais dali. Então, uma visita domiciliar pode ser feita, né? Se tem um grupo de gestantes na unidade, ela pode e deve ser convidada a participar. Então, é super importante manter realmente esse vínculo. Entender que cada mulher é única e cada gestação dessa mulher também. Isso é muito importante porque às vezes a mulher se sente culpada por ter engravidado de novo, né? E ela se pune por isso, né? Ela já está sendo julgada de todos os lados, mas a gente precisa falar para ela que cada gravidez é única e precisamos acolher essa mulher. E aí eu coloquei, né, independentemente se é o primeiro ou o sétimo filho, esse momento, esse bebê é único nessa mulher. Precisamos olhar as grávidas com toda atenção, competência e sensibilidade. Um diálogo que nós podemos fazer com ela é o seguinte, né? Se alguém perguntar para ela, né? Ela já é a quinta gestação, por exemplo. Se alguém perguntar se quantos filhos ela tem ou se é o primeiro bebê que ela está esperando, né? E não é o profissional de saúde, mas é alguém que está curioso por saber, ela pode responder: sim, é o primeiro. É a primeira vez que eu estou grávida desse bebê. Né? E realmente é isso. A verdade é essa, para que nenhum de nós seja mais um a
julgar essa mulher. Então eu coloquei aqui, ó, não cabe à enfermeira ou ao enfermeiro obstetra julgar ou destratar a mulher pelo número de filhos que ela tem. Isso tem nome, é violência obstétrica. E isso independe da condição social e da cor dela ou do intervalo interpartal. Porque muitas vezes no hospital a gente ouve assim, nossa, você de novo aqui? Nossa, no ano passado você estava aqui. Nossa, mas você não parou de ficar grávida? Esse tipo de comentário é violência obstétrica. A gente não tem que falar um negócio desse. Nem nós, enfermeiros, né? E a nossa equipe também, porque o enfermeiro, se ele ouvir o funcionário falar um negócio desse, ele tem que chamar atenção. Ele tem que conversar com o funcionário, né? Chega de tanta pessoa julgando essa mulher, né? Não é nosso papel, não é o momento, a gente não deve fazer isso, né? Violência obstétrica é crime, né? Violência obstétrica é violência. Nós não podemos ser mais uma a violentar essa mulher. Toda mulher grávida precisa ser acolhida, não julgada. Julgar a mulher por ter respondido se teve 1, 2 ou mais abortos, porque às vezes na anamnese a gente pergunta quantos abortos você teve, e às vezes ela fala, tive um espontâneo e 2 provocados. Não faça caras e bocas se ela se abriu e falou, né? Às vezes ela até chora nesse momento. Nós não estamos no lugar para julgar essa mulher. A gente precisa acolher, né? Cabe a nós a orientação sobre como prevenir a gravidez, né? Ou indicar para ela a rede de apoio que trabalha com isso, né? Mas não julgar e jamais destratar. Julgar uma gestante que deu entrada na maternidade dizendo que vai entregar o filho para adoção. Não julgue, acolha, né? Ofereça ajuda. Diga para ela, olha, você não precisa deixar o seu filho na porta de algum lugar, né? Nem largá-lo na rua. Você pode fazer isso aqui no hospital. E aí fale, olha, vou chamar a psicóloga, vou chamar a assistente social, né? Promova isso. Às vezes, até com a conversa com os profissionais, ela acaba desistindo da ideia. E às vezes ela fala para você, eu não quero nem ver o bebê. Precisamos respeitar a vontade dessa mulher. Embora doa em nós, ela está fazendo isso, mas o nosso papel não é julgar, nem criticar. E nem ficar falando para a equipe, aquela ali, ó, ia jogar o bebê no lixo. Aquela ali vai doar o bebê. A equipe não tem que ficar sabendo dessa história e ser mais uma a julgar, de jeito nenhum. E isso também se refere a outras situações, por exemplo, uma mulher que deu a entrada e na anamnese ou mesmo na carteira de pré-natal está escrito que ela é drogadita, né? Ela é usuária de droga. Não cabe a nós ficar julgando, é acolher. Ela foi usuária de droga, ela continua sendo, ela precisa ser acolhida, ela vai dar luz. Vai dar luz a um bebê que recebeu essa droga durante a gravidez. Nós não podemos interferir nesse processo. Já aconteceu e a gente está ali para prestar melhor assistência a ela, né? Não cabe a nós ficar fazendo um comentário ou destratando essa mulher. Muitas vezes eu já vi em hospital a mulher ser descriminalizada por isso. Aquela ali, nossa, aquela ali é drogadita. Nossa, mãe, que absurdo, que horror, né? Tadinho do bebê. Mas e tem 3 mais em casa, né? Cada um de um pai. Não cabe a nós esse julgamento e muito menos esses comentários. E se a nossa equipe tem que ser muito bem treinada também para não fazer nenhum tipo de comentário a respeito, porque isso é desrespeito com a mulher, né? A gente tem que ter muita atenção em relação a isso. Julgar a gestante por... Opa, deixa eu corrigir aqui, porque eu coloquei pro... Peraí, cadê? Oh, tá, mas aqui. É por sua história. Tem que diminuir aqui só um instante. Rapidinho. É o anterior. Julgar
julgar a gestante por sua história. Aqui. Pronto. Então, julgar a gestante por sua história de vida, idade, cor, né, aparência, né? Falar assim, aquela ali idosa, imagina, 43 anos, grávida, nossa, tem cara de avó, porque às vezes a mulher tem até pouca idade, mas ela tá tão envelhecida que ela parece que tem mais idade. E às vezes a equipe faz comentários sobre isso. Ou às vezes ela tem realmente 43, 44 anos, engravidou, não esperava engravidar, mas ela já tem uma aparência bem envelhecida, né? Mas não cabe a nós ficar julgando. Aquela ali tem idade para ser avó, tá grávida de novo. Sabe aquela ali? A filha tá dando à luz lá e ela também tá grávida. Não cabe a nós esse tipo de comentário. A gente até pode, na passagem de plantão, falar, olha, essa mulher está dando à luz, né? A filha dela está internada, também grávida, mas não comentários com julgamento. Não, a gente tem que tirar julgamento e destrato da nossa fala, do nosso cotidiano. E não permitir que a equipe tenha esse comportamento, porque cabe ao enfermeiro corrigir a equipe nessa postura. Nós nos formamos e fizemos um juramento, né, de preservar a vida, cuidar do paciente, né, desde a concepção até a morte. É juramento que fizemos. E a gente tem que cuidar, tem que respeitar o ser humano. O ser humano, né? Não podemos julgar as pessoas. Então, independente da história de vida dela, da idade, da cor, da aparência, né? Veio com um chinelinho, com uma roupa bem maltrapilha, né? Bem simples. Você vai destratar pela aparência? Não, de jeito nenhum. Trate da mesma forma a bem vestida, que veio com um chinelinho, né? A preta, a parda, a branquinha, de que jeito essa mulher for. Cada mulher precisa da nossa atenção e da nossa assistência o melhor possível. Então, coloquei aí, julgar não e destratar também não. Então, é importante refletir por que precisamos proteger a gestante de todas as formas e também emocionalmente. Porque a mulher grávida, ela está num estado especial da vida, ela está concebendo uma nova vida. É um estado que é único na vida dela. Mesmo que ela tenha 1, 2, 3 ou mais gestações, esse momento é único na vida dela. E porque em cada um de nós deve existir a empatia por ver gestantes em situação de vulnerabilidade, né? É a adolescente grávida, é aquela mulher que, pela aparência, a gente percebe o quanto ela é pobrezinha socialmente, ela não trouxe nenhuma escova de dente, ela não tem nenhum absorvente pós-parto, né? A gente precisa se colocar no lugar dela e fazer o melhor por ela. E pode acontecer nós pegarmos uma situação de estarmos cuidando de uma gestante que vai a óbito, né? Que por alguma intercorrência vai a óbito. E aí o que fazer? Primeiro, ter a atitude de pensar sempre que a morte de uma mulher no período perinatal é sempre uma tragédia, né? E alguém precisa explicar para o bebê o que aconteceu com a mãe dele, né? Muitas vezes, nessa hora, a família não tem estrutura para fazer isso, mas a gente precisa chegar para esse bebê e falar, olha, a sua mãe amou muito você, amava muito você, né? A sua mãe morreu. Explica para o bebê isso, né? Para que ele possa depois elaborar essa história e saber que ele não foi abandonado pela mãe, né? Que ela não existe mais, mas que vai existir no coraçãozinho dele, né? É muito importante falar com o bebê, porque poucas pessoas pensam em conversar com o neném, mas é importante esse diálogo, essa conversa com o bebê. Ok, vamos agora passar então para a parte biológica, né, das alterações na gestação. Então, a gestação é um período de modificações fisiológicas, anatômicas, psicológicas, sociais da mulher e da família. Existem vários fatores envolvidos para a manutenção da gestação, né? E no organismo da mãe ocorrem adaptações no corpo da mãe
para acomodar as alterações que a gestação traz. E ocorre também uma alta velocidade no crescimento desse bebê, na vida embrionária e depois no período fetal. E é também a fase de maior vulnerabilidade entre mamãe e filho. Eu coloquei aqui uma atualização na aula, porque conforme o conceito de pré-natal do século XXI, o que nós devemos prestar atenção no pré-natal do século XXI, né? Pensando nesse pré-natal, que deve ser diferente das práticas antigas que nós tínhamos, como é que deve ser esse pré-natal? Então, se a gestante desenvolve diabetes ou hipertensão na gestação, aborto, todos esses fatores vão interferir na gestação. Se ela desenvolve alguma patologia, né, durante a gravidez ou nesse período, né, gestacional, tudo isso vai interferir na gestação. Ter cuidado ao perguntar: teve problema cardíaco na gestação anterior? É diferente de eu perguntar: sua pressão aumentou na gravidez anterior? Né? Na outra gravidez que você teve, a sua pressão aumentou? Né? Às vezes falar cardíaco ela não entende e ela pode até responder com vergonha de dizer que não entendeu. Eu posso perguntar também: tomou algum remédio para a pressão? Ou toma, né? Usa algum remédio todos os dias? Porque às vezes ela não se lembra de falar isso na anamnese. Teve trombose venosa, né? Às vezes eu posso falar da trombose e ela não saber o que é, ou ela ficar em dúvida e com vergonha de admitir que não sabe. Desculpa. Pergunte: sua perna ficou muito inchada e dolorida após o parto? Recebeu alguma injeção na barriga? Né? Então, se ela responder, eu já vou saber se foi TVP, né? Se foi trombose mesmo ou não. Todas essas comorbidades aumentam o risco para DCV de curto prazo, né? Doenças cardíacas e vasculares de curto a longo prazo, que pode ser a cardiomiopatia no periparto, a hipertensão crônica, né? Ou a doença cardiovascular, cardíaca e vascular não, cardiovascular acelerada. Com que idade você menstruou pela primeira vez? Essa pergunta é super importante. E por quê? Porque quanto mais precoce a menarca, maior risco de doença cardíaca essa mulher tem. Então, se a menstruação dela foi com 10, com 9 anos, ela tem muito maior risco cardíaco. É diferente se a menstruação foi aos 13, aos 14, aos 15 anos. Tá? Então, é uma pergunta extremamente importante. Então, no pré-natal do século XXI, eu preciso procurar falar de uma forma que a gestante me entenda realmente e procurar captar dela o máximo de perguntas possíveis que possam me dar informações para a trajetória desse pré-natal e a investigação de riscos que essa mulher possa ter. A gestação interfere no coração, né? E faltou alguma coisa aqui, interfere no coração. E o coração é o órgão responsável, por quê? Por bombear todo o sangue que está no organismo. Então, se essa gestante, por exemplo, desenvolve uma hipertensão, a gente sabe que o coração dela vai estar em risco, né? Vai ter uma sobrecarga, a gente tem pressão alta, o coração vai sofrer com isso. Se ela tem uma cardiopatia prévia à gestação, essa cardiopatia vai ser muito impactada pela gestação. Então, qualquer comorbidade que essa mulher tem, eu tenho que pensar sempre no efeito disso, desse fator, junto com a gestação, né? Às vezes a mulher já tinha hipertensão antes de engravidar e aí ela pode ter uma hipertensão crônica super ajuntada com a hipertensão gestacional. Vai ser muito maior o impacto e as alterações que essa mulher vai desenvolver se houver
esse superajuntamento. Todas as alterações da gestação interferem no coração. Abortamento vai interferir, descolamento prematuro de placenta vai interferir, hipertensão, trombose venosa profunda, isquemia, inflamação. Então, assim, por que a pergunta sobre abortamento é importante? Porque isso aqui também, todas essas alterações vão influenciar no funcionamento do coração, né? Em como o coração vai bombear esse sangue. Por exemplo, se é uma gestante que já chega para nós, uma mulher que já chega para nós para fazer o teste do HCG, por exemplo, lá na UBS, e ela já chega sobrepeso ou acima de sobrepeso, nós já é possível evidenciar que ela está num processo inflamatório, né? Ou seja, ela já engravidou em condições do corpo estar inflamado. Atenção, alerta, não é nem amarelo, alerta vermelho. Ela com certeza vai ter alterações durante a gravidez. O corpo dela está inflamado. Né? Então, facilmente essa mulher sobrepeso pode desenvolver diabetes. Facilmente essa mulher sobrepeso pode ter alteração na pressão. Facilmente essa mulher pode ter TVP. Facilmente essa mulher pode evoluir para um descolamento prematuro de placenta. Então, alerta vermelho. Né? A gente não tem que considerar assim, nossa, ela tá meio gordinha. Não, não é para falar que ela tá meio gordinha. É para a gente olhar e já raciocinar. O corpo dela está inflamado. Eu preciso prevenir que haja agravo, porque a inflamação já está acontecendo. Então, eu tenho que me perguntar, aqui também tem uma correção, né? Quando começam as alterações? Qual doença mais comum hoje na gestação, né? As alterações começam a partir da concepção. O mesmo exemplo que eu citei, né? Da gestante da mulher que já de início na gestação ela está sobrepeso. Se ela está com o organismo inflamado, tem que pensar, o endométrio dela está inflamado, ela pode ter problema na implantação, ela pode ter precocemente já hipertensão e não já com 20 semanas. Então, tudo nessa mulher pode já começar a estar alterado. Né? Qual é a doença, né? Qual é a comorbidade mais comum hoje na gestação? Então a gente tem que pensar aí, hipertensão, diabetes. Todos os dias aparecem gestantes, né? Com diabetes, com hipertensão, todos os dias. Né? Se a gente visitasse, né, lá o Hospital da Mulher ou aqui em São José, né, o Casulo, a gente veria que dia a dia aumenta o número dessas mulheres com essas alterações. 5 a 7, ou até alguns autores falam que chega até 10% das mulheres desenvolvem hipertensão. Hipertensão, diabetes, né? Mesmo a trombose venosa profunda, o pano de fundo dessas alterações todos estão relacionados com a alimentação e desnutrição. Quando eu falo desnutrição, é a nutrição com os nutrientes essenciais à vida, né, ao nosso organismo. Né? O pano de fundo é isso, né? O que levou a ter essas alterações. As doenças autoimunes, né? Todas elas estão relacionadas, né, com alimentação inadequada, com falta de nutrientes, com estilo de vida inadequado, e aí vem as alterações. Orientar muito bem a gestante, né? Se possível, como vocês tiveram uma aula com a doutora Rosana, né, ela comentou isso, né? Ultrassonografia precoce, né? Se possível, observar, né, se a implantação da placenta está ok, né? Se tem alguma alteração já precoce nessa implantação ou não. Ter um controle rigoroso na pressão. E aí a gente tem que pensar, né? O aparelho que está sendo usado está calibrado, ele passa por manutenção periódica, isso é responsabilidade nossa, tanto na unidade básica de saúde quanto no hospital.
Então, são cuidados que eu preciso ter. Essa mulher ficou sentada pelo menos 5 minutos antes de verificar a pressão. Ela urinou antes de verificar a pressão, ela estava com a bexiga repleta e ficou ali para verificar a pressão. Vai ter alteração. Né? Então, é preciso antes orientá-la. Olha, se você estiver com vontade de fazer xixi, vai lá no banheiro, porque isso pode alterar a sua pressão. Ela está sentada de forma correta na cadeira, as costas apoiadas, sem estar com as pernas cruzadas. Parece ser algo banal e muito simples, mas não é. É muito importante que tudo isso seja seguido para que a gente tenha uma aferição correta da pressão. Né? Sobrepeso eu já falei, né? Agora pensa que se essa mulher iniciou a gestação com sobrepeso, na primeira consulta de pré-natal a pressão dela tá 120/80, é alerta vermelho. Esse 80 para essa mulher sobrepeso já me diz que ela vai ter hipertensão. Esse 80 não é bom, não tá legal. Então, o que a gente tem que fazer? Não é dispensar essa mulher e esperar para o próximo mês. Eu já tenho que intervir, eu já preciso intervir. Né? Eu preciso chamar o gineco e já colocar, né? Vocês vão ter mais aulas sobre nutrição funcional e o impacto da nutrição funcional e da falta de nutrientes sobre a hipertensão e sobre várias patologias. Isso vai ficar mais claro. Mas já é possível intervir desde esse começo para prevenir o agravo, porque isso é o mais importante. Hipertensão é prevenível. Na verdade, a gente teria que trabalhar essa mulher antes dela engravidar. Mas se ela já engravidou assim, é possível precocemente tomar as medidas para que ela não evolua para a hipertensão gestacional. Eu posso tomar determinadas atitudes, ter determinadas atitudes para prevenir esse agravo. Né? Existem protocolos, inclusive um seguido em São Paulo, que eles já entram com AS, até com outra medicação, para que a hipertensão, da pressão dela seja controlada. Então, pressão alta em gestante, se for observado e feito o que é necessário precocemente, não vamos ter o agravo. Né? Você consegue agir precocemente e prevenir o agravo. Aqui, só para termos ideia, né, o quanto que o útero, ovário, né, e as tubas uterinas são vascularizados. Né? É uma rede, é uma malha de vasos sanguíneos envolvendo o útero. Por que é importante nós termos essa imagem na nossa mente, né? E muito bem elaborada aqui, muito bem guardada, armazenada? Porque o útero ele tem que ser altamente vascularizado. Né? É a irrigação do útero que vai nutrir a placenta, é a irrigação do útero que vai manter essa gestação e esse bebezinho. Né? E eu sabendo que esse útero é altamente vascularizado, a gente vai ter todo cuidado, toda atenção com qualquer tipo de sangramento e muito mais lá no pós-parto. Há mulheres que vão desenvolver durante a gravidez varizes no útero, né? Na parte inferior do útero, no corpo uterino. Isso aparece no ultrassom. Né? Geralmente isso está relacionado com mulheres que tomaram um contraceptivo hormonal durante muito tempo e depois engravidaram. Facilmente elas fazem varizes no útero. Então, o conhecimento da rede vascular, né, que compõe o útero é fundamental. Então, nós temos aqui a artéria uterina. Né? Muitas vezes, quando a gente vai fazer a ausculta, você ouve, além do batimento cardiofetal, o batimento da artéria uterina, e não dá para confundir, porque a pulsação da artéria uterina coincide com a pulsação da artéria radial. Então, se eu tenho dúvida se o que eu estou ouvindo é uma bradicardia ou é artéria uterina, eu vou no pulso materno. Né? Se coincide com o que eu estou ouvindo, é
a artéria uterina, não tem nada a ver com o bebê ou com bradicardia. Aqui só mostrando, né, que lá na vida embrionária, esse tecido aqui, né, o trofoblasto, ele vai ser fundamental. Eu não vou me aprofundar nele nesse momento, mas são as alterações que ocorrem no trofoblasto que vão, por exemplo, no caso da hipertensão, dar origem à hipertensão. Como esse trofoblasto foi implantado, como aconteceu essa implantação, é que vai determinar ou não se essa mulher vai ter, por exemplo, hipertensão. Aqui mostrando, né, as camadas, o trofoblasto é a camada mais externa de células, né, a blastocele a mais interna e o embrioblasto que fica no meio. Não sei quantos de vocês já ouviram falar, né, mas e eu também não vou me aprofundar aqui, porque nós vamos ter uma aula só de hipertensão, onde eu vou voltar nesse assunto e fazer toda a parte da fisiologia da hipertensão, e vocês vão conseguir entender o motivo das alterações, mas aqui é só para relembrar ou deixar claro que lá no endométrio, né, o endométrio gravídico, ele muda o nome, não recebe mais o nome de endométrio, mas sim de decídua, né? Esse endométrio como eu mostrei na imagem, né, o útero é altamente vascularizado e é preciso que as artérias uterinas, né, as artérias espiraladas, elas invadam a musculatura do endométrio para que aconteça uma placentação adequada. E quando essa invasão não acontece de forma correta, aí nós temos o desenvolvimento da hipertensão gestacional. Então, em relação à duração da gestação, a gestação dura em média 280 dias ou 40 semanas. Isso equivale a 9 meses solares, que são os meses do calendário que seguimos, ou então 10 meses lunares, porque cada mês lunar tem 4 semanas. Esse cálculo é feito a partir da data da última menstruação. Eu comentei com vocês em sala de aula, né, que por que é feito esse cálculo, né, se ele tem tanta probabilidade de erro, né, muito difícil um bebê nascer na data prevista para o parto, né, porque tem que ter um cálculo, né, como a maioria das mulheres, né, não tem um ciclo que elas saibam quando ovularam, mesmo que elas tenham um ciclo regular, né, mas elas não têm ideia ou não marcaram, não prestam atenção de quando elas ovularam, nós precisamos ter um cálculo que a gente possa trabalhar com todas as gestantes. Esse cálculo, então, é o cálculo da data provável do parto e é o cálculo que leva em conta 40 semanas. Mas a gente precisa ter ideia, né? E ter bem fundamentado que nenhuma mulher engravida menstruada. Então, quando é que vai acontecer a possível gravidez, a possível concepção? 2 semanas após a menstruação, né? Então, uma mulher com um ciclo regular, mais ou menos com 2 semanas, né? Com 14 dias, essa mulher vai estar ovulando e aí potencialmente ela pode ser fecundada. Essas 2 semanas, nesse cálculo da regra da data provável do parto, que conta essas 40 semanas, ela não é contada. Ela não é que ela não seja contada, ela não é levada em consideração. Por isso que a OMS, né, e o Ministério da Saúde também diz que a gestação pode ir até 42 semanas. Por que 42 semanas? Porque se eu descontar essas 2 semanas do período entre a menstruação e a concepção, eu chego a 40 semanas. É muito importante o enfermeiro saber disso, né, e saber explicar isso para a gestante, para tirar dela o pânico e o pavor dela estar chegando a 40 semanas e nada aconteceu, o bebê não nasceu. Nós precisamos explicar isso para a gestante, para ela compreender que é um cálculo, que é uma previsão, né, mas que não é uma certeza, e que é importante olhar, né, para a ultrassonografia, para
ver qual é a idade aproximada desse bebê, enfim, tirar os medos e esclarecer a respeito dessa data provável. Então, o período embrionário ele vai da fecundação até a 8ª semana, o fetal da 9ª semana até o feto a termo. Há alguns livros recentes que falam até de 8ª semana, mas a maioria leva em consideração que seja a partir da 9ª que o bebê é feto. Lembrando que a palavra feto significa bebê não nascido, né? Então, uma vez que nasceu o bebê, a gente não chama mais de feto, ele é um recém-nascido. Mesmo que seja no primeiro minuto de vida, ele já é um recém-nascido. Nascimento prematuro é aquele que ocorre antes de 37 semanas e o a-termo entre 37 a 42 semanas. E o pós-termo, é muito importante saber isso aqui. O pós-termo, se você for pegar um manual da OMS ou do Ministério, é aquele que tem mais de 42 semanas e um dia. Aí ele é chamado pós-termo. Embora, na prática, muitos profissionais já considerem 40 semanas e um dia como pós-termo, mas não é. Tá? Ao pé da letra, né, e o certo mesmo é pós-termo a partir de 42 semanas e um dia. Aqui um quadro, esse quadro vocês devem ter visto, né, já na aula lá com a professora Denise, não vou repeti-lo. Né? Então, no feto ocorre um rápido crescimento de tecidos, metabolismo celular, formação e crescimento ósseo, formação dos dentes, líquido amniótico, crescimento e desenvolvimento da placenta e armazenamento de ferro no fígado do feto. As modificações maternas, elas são várias. Então, nós temos as hormonais, as imunológicas, as anatômico-fisiológicas e as metabólicas nutricionais. E qual é o objetivo dessas modificações todas? Criar um ambiente favorável para o desenvolvimento do bebê. Então, quando a mulher engravida, prioritariamente o corpo dela trabalha para preservar a vida desse bebê, porque como acontece com todas as espécies dos animais na natureza, há uma tremenda proteção para que o fruto dessa espécie ele continue, ele perpetue aquela espécie. Então, a gestação ela é o período de maior modificação hormonal no corpo da mulher. Né? Nunca em nenhum outro momento da vida da mulher ocorre tanta modificação hormonal como no período da gestação. Né? Então, existe uma alta produção de hormônios e hormônios que anteriormente nem entravam em cena durante a gravidez, eles vão entrar, eles vão ter um papel fundamental. A manutenção do corpo lúteo até o 3º mês da gestação, porque se a gente lembrar lá, né, o corpo lúteo é a parte que sobrou do folículo de Graafi e que aconteceu a gestação, né, aconteceu a fecundação, a membrana do folículo se recompõe e ele começa a assumir uma aparência amarelada sob a ação do hormônio luteinizante, né, o LH. E esse corpo lúteo porque de corpo luteinizado, de luteinizante, corpo amarelo. Lúteo, a origem da palavra é essa, amarelo. Né? Quando eu falo corpo lúteo, significa isso, corpo com aparência amarela. Esse corpo lúteo ele começa a produzir progesterona para que a gravidez se sustente até que a placenta esteja formada e completamente capaz de assumir essa produção, que ocorre geralmente em torno de 12 semanas de gestação. Então, ele vai produzir progesterona, outros hormônios placentários, né? A gonadotrofina, coriônica, lactogênio placentário, estrogênio e progesteronas e a relaxina. Sabendo que a gonadotrofina coriônica é o primeiro hormônio produzido. Né? Então, logo acontece a placentação, né? Então, logo ocorre, a gonadotrofina coriônica começa a ser produzida. Por isso que ela é o primeiro hormônio de detecção da gestação.
Então, só repetindo, né? Gonadotropina coriônica, lactogênio placentário, estrogênios, progesterona e relaxina. A relaxina ela vai ter um papel super importante, porque é aquele hormônio que vai promover o relaxamento de fáscia, musculaturas, tendões, a musculatura abdominal, até mesmo as alças intestinais, para permitir o quê? A acomodação do crescimento uterino, né? E a acomodação desse útero na cavidade, o útero sai da pelve, né? Vem para a cavidade abdominal. Então, para que isso aconteça, para que ocorra a acomodação do intestino, de todos os órgãos, a relaxina ela tem um papel super importante, porque ela vai relaxar todas essas estruturas para permitir essa acomodação. O progesterona é um hormônio muito importante, sabendo que o nome dele, né, eu costumo falar, né, que o nome do hormônio diz a função dele, né? Então, progesterona, pró a favor, gesto de gestação, né, rona é só o finalzinho, então, do hormônio. Só um instante. Vou fazer uma pausa aqui, só um instantinho. Oi? Oi? Não, não, eu tô dando uma aula. Diga. Sim, é. Não, tá jóia, tá bom, tá legal. Desculpa, gente, precisava atender. Então, de progesterona é isso. É, costumam dizer que a grávida sofre um processo de imunossupressão. Eu aprendi isso na minha formação e ao longo da minha vida profissional o tempo todo. Mas no pré-natal do século XXI, os estudos mostram que a história não é bem assim. E fica fácil a gente entender por que a história não é dessa forma. Imagina o seguinte, se a mulher engravidou e existe uma demanda do organismo dela para proteger esse bebê que está sendo formado, é meio estranho pensar em imunossupressão. Quando eu falo em imunossupressão, né, que a grávida está em imunossupressão, eu estou dizendo assim, ela corre um altíssimo risco de adquirir qualquer tipo de doença. Ué, mas se o corpo deixa a mulher tão vulnerável a pegar qualquer tipo de doença, essa mulher morreria grávida, né? E a gravidez não teria o seu percurso, né, o seu curso normal. Então, esse conceito caiu por terra a partir dos estudos, né, e nesse conceito do pré-natal do século XXI. O que os estudos mostram? Né? Que é um erro a interpretação de que a imunidade da gestante é baixa, porque se fosse baixa, ela não levaria a gestação a cabo. A gestação simplesmente não aconteceria. Né? É, e também elas viveriam doentes o tempo todo, e não é isso. Né? Claro que ela pode adoecer, pode. O que eu tenho que olhar? Como é que está a nutrição? Como é que está o sono dela? Né? A imunidade dela vai cair igual a de uma pessoa que não estava grávida, que por alguma razão o seu sistema imunológico ficou mais suscetível naquele momento por aquela razão, mas não pelo fato da própria gravidez. Esse conceito é errado. Né? Eu não coloquei aqui, mas o outro nome dessas células aqui são as células natural killer. Né? Então, são as células altamente envolvidas nesse processo de imunidade. Então, essas células... coloquei aqui nesse próximo slide. Então, as células NK, ou Natural Killer, são células de defesa do sistema imune que têm a função de reconhecer as células estranhas ao organismo, células infectadas por vírus ou algum tipo de alteração que possa levar ao surgimento de câncer, participando ativamente do mecanismo de vigilância imunológica. As NKs são um dos tipos de linfócitos que, juntamente com os linfócitos tipo B e T,
matam espontaneamente as células tumorais e corpos celulares infectados por diferentes patógenos. E as células NK estão assim superativas durante a gravidez. Então elas estão defendendo o sistema imunológico, né? Estão defendendo o corpo da mulher. Então o conceito anterior era errado, né? Os estudos todos mostram isso. Devido à sua natureza, são componentes essenciais para o sistema imunológico inato do organismo. E pode ser que vocês, ouvindo eu falar esse conceito, fiquem pensando assim: nossa, mas teve a pandemia, no Brasil morreu muita gestante, muita puérpera. Sim, morreu. O Brasil foi o país do mundo onde mais morreu gestante, onde mais morreu puérpera. Um absurdo total, não era para essas mulheres terem morrido, né? Por que teve tanta morte no Brasil? Diagnóstico tardio, não atendimento na hora, no local adequado, falta de tomada de atitudes que deveriam ter sido tomadas, né? Falta de ações corretas. Por isso que essas mulheres morreram. Não porque o sistema imunológico delas estava mais indefeso e tadinhas, elas se contaminaram pelo coronavírus e morreram, mas porque não foi feito o que era necessário no momento correto. Além disso, a gente tem que lembrar, né? Por exemplo, naquele exemplo que eu dei, né? Da gestante que já engravida com o corpo inflamado, né? É aquela que estava sobrepeso ou a obesa mesmo, ou a super obesa. Essa mulher que já engravidou muito inflamada, ela vai ser mais suscetível às alterações, né? As comorbidades, e o sistema imunológico dela também vai estar comprometido, porque o corpo dela está inflamado, tá? Então, essa a gente tem que ter muito mais atenção, mas não pelo fato da gravidez, mas porque o corpo dela está em processo de inflamação. Outras alterações que ocorrem com a grávida são as alterações posturais, né? Então, o professor David mostrou muito bem isso na aula, né? Para que o corpo da mulher sustente esse útero que está crescendo, a mulher faz uma hiperlordose, né? Então amplia a lordose dela, amplia a cifose, a região glútea se projeta mais para trás para trazer o eixo do corpo, o equilíbrio, né? Para que a ação da gravidade possa fazer com que o eixo do corpo encontre o equilíbrio e então ocorrem essas alterações. Então, o que nós vemos na grávida? Uma cifose torácica compensatória, uma hiperlordose, a projeção então dos glúteos. E à medida que o parto, né, se aproxima, né, que a gravidez evolui, essa mulher vai assumir a marcha anserina, né, que é a mudança da postura para equilibrar esse centro da gravidade, né? A gente vê muito mais pronunciado no final da gestação, né? Anda com a perna mais aberta, né? Um andar bem parecido com um ganso ou um patinho andando, né? E para que isso? Para equilibrar o centro da gravidade, né? Porque se a mulher andar com a perna junta, né? E altamente plena, o corpo dela vai tombar para frente, né? Então, mesmo sem pensar nesse andar, o corpo da mulher age dessa forma para equilibrar esse eixo postural. Então, as alterações ocorrem na pelve, no cóccix, né? E sob a ação da relaxina, todas as articulações vão ser relaxadas para permitir essas alterações. Como eu comentei, há um relaxamento dos tendões, das fáscias e articulações da pelve por ação da relaxina. A face é aquele tecido esbranquiçado, né? Ou branco acinzentado que recobre a musculatura. Ele também precisa ser relaxado para acomodar todas essas alterações que ocorrem com a grávida. Importante lembrar que aqui na pelve, ao longo da gravidez, há um alargamento da bacia de até 3 centímetros. Por quê? Para a acomodação desse útero que cresce e a acomodação desse bebê e preparo já para o parto do bebê, né? Para o nascimento.
Então, o corpo da mulher não sabe que ela já estava com a intenção de ter uma cesariana. O corpo da mulher se prepara para um nascimento natural, porque biologicamente toda mulher potencialmente pode dar à luz. É isso que o corpo de cada mulher que engravida percebe e funciona e se prepara nesse sentido. Há também, né, eu já coloquei, né, o aumento de 3 centímetros. Pode acontecer também durante a gravidez e até por conta da pressão do peso do útero sobre a sínfise púbica, o que se chama de pubite, né, que é uma inflamação da sínfise púbica causando muita dor. Tem como a gente prevenir isso colocando, né, algumas amarrações. Nós vamos ter uma aula prática só sobre isso, né, que sustentem o peso desse útero e livrem a pressão desse útero sobre a sínfise púbica. É preciso lembrar que o útero ele vai estar acomodado aqui, mas ele é sustentado por ligamentos, né? Então tem o ligamento redondo, o ligamento útero-sacro, e esses ligamentos eles podem inclusive sofrer torções que causam dor na mulher. Por isso que é muito importante o acompanhamento com o fisioterapeuta para fazer determinados tipos de exercícios que desfaçam essas torções, né, diminuam essas queixas na mulher. Mas nós podemos orientar, né, para essa gestante um enfaixamento do útero, sustentando o peso desse útero, dando mais, como é que é o nome da palavra? Dando mais capacidade para que a mulher consiga se locomover, né? Diminuindo inclusive a pressão do peso do útero sobre os membros inferiores, né? Isso vai diminuir dor, diminuir edema, diminuir toda a pressão nessa região púbica e nas regiões inguinais também. Dentre as modificações anatômicas, o que nós observamos? Que a disposição de alguns órgãos muda, né? Então, o primeiro, né, um dos primeiros que sofre mais esse processo é o próprio intestino, né, que é empurrado, as alças intestinais são empurradas para permitir o crescimento do útero. A bexiga, né, que logo sofre com o aumento do útero, né? O útero está sobre a bexiga. Se a gente parar para pensar, olha aqui está o canal vaginal, aqui está a bexiga. Então, olha como o útero fica sobre a bexiga, né? Por isso que os primeiros sintomas da gravidez é que a mulher começa a urinar à noite, né? Então, o leve aumento do útero já faz pressão sobre a bexiga e isso faz com que aumente a quantidade de vezes que ela vai urinar. Então, essas modificações vão acontecer então na bexiga, no intestino, no coração, que vai ter um volume maior de líquido circulando, né? Aumenta a volemia e aí aumenta a sobrecarga sobre o coração. O pulmão, né? O mediastino vai ser empurrado, né? O pulmão vai ser empurrado para cima e a capacidade pulmonar acaba sendo aumentada por conta disso. As respirações ficam mais profundas e também o próprio estômago ele acaba sendo mais pressionado. Daí porque muitas grávidas, né, apresentam refluxo, né? Então volta conteúdo gástrico para o esôfago, a mulher pode perceber isso, né? E é a relaxina também, que vai fazer todo esse movimento de relaxamento para que esse processo aconteça. As alterações circulatórias. Então, há um aumento da volemia de 30% a 40%, né? Então, o sangue total que circula no corpo dessa mulher, ele vai aumentar de 30% a 40%.
Ocorre um aumento do plasma de 45%, aumento das células vermelhas, né, dos eritrócitos, em 33%. Ocorre uma hemodiluição, a chamada anemia fisiológica, só que, né, é anemia fisiológica porque diluiu, mas se essa mulher já engravidou com baixa reserva de ferro, por causa dessas alterações aí, ela vai fazer muita anemia, né? Isso vai impactar diretamente o feto. Então, muito cuidado, muita atenção aí no início da gestação, porque nós temos que saber exatamente quanto de ferro o corpo dessa mulher tem, quanto de ferro está sendo absorvido, para a gente não pensar, é a anemia fisiológica. Não. Toda a reserva de ferro que a mulher fizer durante a gravidez é o que o bebê vai receber. O ferro não passa pelo leite materno. Então, nós temos que conhecer sobre o metabolismo do ferro, né? Saber como fazer a investigação a respeito do ferro, para que essa mulher tenha a quantidade certa que o bebê precisa, para que ela não tenha alterações e nem passe alterações para esse bebê. Pode ocorrer dificuldade de retorno. Eu falei, deixa eu só voltar aqui rapidinho, gente. Agora eu lembrei de uma coisa. Eu falei mediastino, não é mediastina, é diafragma, né? O músculo que sustenta o pulmão é diafragma. Desculpem, só para corrigir aí a falha, né? Mediastina é lá no coração. Então, ocorre dificuldade de retorno venoso e edema. Quando eu falei lá de sustentar o peso do útero, nós diminuímos então a pressão do útero sobre os vasos sanguíneos que irrigam os membros inferiores, e aí você reduz também edema. Lembrando também que é mais frequente a ocorrência de edema quando essa mulher não tem uma atividade física, né? Quando ela não faz caminhada ou nenhum tipo de atividade física, daí é muito mais frequente ter esse edema ao final da gestação ou ao longo da gestação. Há um aumento do débito cardíaco, então quando eu tenho um aumento do volume, né, o coração tem que trabalhar mais, né? Então aumenta o débito cardíaco e diminui a resistência vascular periférica, levando a uma diminuição fisiológica da pressão. Então, se eu conheço a pressão basal dessa gestante, eu preciso estar atenta, porque pelas alterações de volemia, a tendência é que essa pressão abaixe mais, né? E aí eu tenho que explicar para ela quais os sinais e sintomas dessa hipotensão e como ela fazer para melhorar essa hipotensão, né? Comendo alguma coisa um pouco mais salgada, né? Se ficar tendo tontura, deitar-se, né? Eu preciso explicar para ela que isso pode acontecer e não é bom a pressão da grávida ficar tão baixa, né? Ela pode conviver bem com uma pressão um pouco abaixo, mas extremamente baixa, não é legal, não é normal, né? Não tem que considerar isso normal, porque isso vai afetar também a irrigação do sangue. Então, até a 24ª e 26ª semana, há um maior estoque de gordura no tecido adiposo para suprir a demanda fetal, né? Então, o corpo da mãe vai reter mais gordura para atender a demanda do bebê. E a partir de 26 semanas, ocorre um aumento fisiológico da resistência à insulina e é a fase que a gente tem que ter mais atenção para a ocorrência de diabetes gestacional, né? Em relação às necessidades nutricionais, o que acontece? Em relação à parte materna, há um aumento da taxa de metabolismo basal, aumento da produção de tireoxina, que regula a velocidade de oxidação celular, né? Então a taxa metabólica basal se modifica, aumenta. Ocorre um aumento do volume sanguíneo, de 40% a 50%, alguns autores falam de 30% a 40%, outros de 40% a 50%. Formação de eritrócitos de novas células vermelhas e aumento da hemoglobina em 20%.
A absorção de cálcio, fósforo e mineralização do tecido ósseo é modificada para que possa atender a demanda do bebê, né? Então, o corpo da mulher vai precisar de muito mais cálcio, muito mais fósforo, né? E muito mais ferro. Né? Então, aumento da absorção de ferro. Em 2 momentos, há maior demanda de ferro, no primeiro trimestre e no último trimestre, principalmente. Crescimento dos tecidos maternos, útero, mamas, armazenamento de reservas maternas para o parto e lactação e manutenção dos tecidos conjuntivos e vasculares. Valores normais para a gestante. Então, a hemoglobina é o valor considerado normal para a gestante, isso pelos manuais do Ministério é de 11, né? Enquanto numa menstruação a mulher perde em média 40 a 80 miligramas de ferro, na gestação o consumo de ferro chega a ser entre 600 a 900 miligramas de ferro. Olha como é grande a quantidade. No primeiro trimestre ocorre um aumento de consumo porque o tecido nervoso está em formação, então o embriãozinho vai usar muito ferro para toda essa formação, mas a gente tem que lembrar que se essa mulher já engravidou anêmica, ela já engravidou em depressão, né, alterações podem acontecer já no período embrionário, né, isso é super, super importante. E aí, como eu falei, lá no terceiro trimestre, como ocorre um crescimento acelerado do cérebro fetal, o bebê utiliza muito ferro, o feto utiliza muito ferro materno para a formação da baía de mielina, que recobre não só o cérebro, mas a medula e todas as terminações nervosas. Há um alto consumo de ferro pelo bebê. E aí o que acontece? Entrou o terceiro trimestre, os estudos todos mostram que essa gestante precisa de suplementação de ferro endovenoso, né? O ferro dado em comprimido não é suficiente para a demanda de consumo fetal, né? E como na maior parte das vezes isso não acontece, vários estudos estão relacionando alterações que ocorrem na criança com a falta de ferro. Então, TDAH, autismo, todos estão relacionados aí com a falta do ferro materno para atender à demanda de consumo fetal. Eu já comentei com vocês em aula, por exemplo, que na rede básica a forma de ferro prescrita para gestante é a forma de sulfato ferroso, mas o sulfato ferroso, o ferro em forma de sulfato é a forma menos absorvida de ferro. Então, além de ser uma miligramagem baixa para a necessidade de ferro que a mulher precisa no primeiro trimestre e no último trimestre, o sulfato ele tem 2 coisas ruins. Ele é pouco absorvido e ele provoca constipação. Então, muitas vezes a mulher começa a tomar e ela vê que prende o intestino, né, que ela fica constipada, ela para de tomar e não fala pra gente que parou de tomar. Então, assim, o pouquinho de ferro que o corpo poderia estar recebendo, nem esse pouquinho está recebendo, porque essa forma de sulfato causa constipação. Então, é um grande desafio, é um grande problema. Nós vamos ter mais uma aula para falar de forma mais clara sobre essa questão de nutrientes, necessidade, reposição, para vocês entenderem melhor, mas é importante saber que o ferro que a mulher tem durante a gravidez é o ferro que o bebê vai ter, porque o ferro não vai passar pelo leite materno. E ele não deve ser reposto para o bebê antes de 3 meses. Se ele é reposto antes de 3 meses, ele causa uma série de transtornos no intestino desse neném. Né? Então, é acima de 3 meses que ele vai poder ser suplementado para esse bebê. A outra coisa que é importante saber é que a anemia afeta a tireoide, né? Então, tanto o hipotireoidismo clínico ou subclínico estão associados com anemia. E adicionar ferro à terapia com tiroxina auxilia a melhorar ambas as condições, né? Então, não dá só a medicação para tireoide, mas associar ao ferro. A primeira glândula afetada, se a mulher está com baixa de ferro, é a glândula tireoide. Esse hipotireoidismo clínico e subclínico, o subclínico é aquele que a mulher
tem sintomas que não são os clássicos do hipotireoidismo, né? É aquela mulher que, por exemplo, se a gente medir a temperatura dela corporal, basal, né, todos os dias, vai estar sempre um ou 2 graus abaixo da temperatura corporal, né? E isso aí já é um indicativo do hipotireoidismo subclínico. Tiroxina e ferro juntos são mais eficientes em melhorar o status do ferro. O sulfato ferroso prescrito pelo SUS, eu já falei, é menos absorvível. E para o ferro ser absorvido, além de tudo, né, além de ser sulfato ferroso, o metabolismo do ferro, para que ele aconteça de forma adequada, é preciso que essa mulher tenha níveis adequados de vitamina B12, de vitamina D, de vitamina C, de vitamina A, né? Então, todos esses precisam estar no nível adequado para que aconteça de forma adequada o metabolismo do ferro. Então, eu não posso pensar só em oferecer ferro para a gestante. Eu tenho que saber se essas outras vitaminas estão em depressão ou não. Se estão em depressão, é preciso adequar para que o ferro possa ser absorvido de forma adequada. No sistema digestório, então, se olharmos ele separadamente dos outros sistemas, nós vamos ter alteração na boca. Na boca, o que acontece? Diminuição do pH, hipertrofia da gengiva, às vezes a gengiva fica sensível, sangra, né? Cerca de 50% das gestantes vão desenvolver gengivite, né? E hipertrofia também das papilas gustativas. No esôfago, há um relaxamento da musculatura lisa, do esfíncter esofágico inferior. Isso vai levar, né, a refluxo em 30% a 50% das gestantes. A gente tem como resolver isso, orientando a gestante a fazer uma alimentação mais leve no jantar e a ter 2 horas de intervalo entre o horário que ela comeu e o horário que ela vai dormir, né? E se ela sentir, por exemplo, muita azia, né, essa sensação de refluxo, tomar água gelada com o limão espremido e engolir devagar, né? Vai fazer um grande efeito de melhora sobre esse refluxo. No estômago ocorre uma diminuição dos radicais ácidos, um aumento dos radicais básicos, criando, né, maior muco protetor sobre esse estômago. Claro que se essa mulher tiver na alimentação quando ela constantemente frituras e alimentos muito condimentados, vai ter uma piora desses sintomas. Na vesícula biliar aumenta o tempo de esvaziamento, né? Isso aí propicia cálculo biliar, mas o cálculo biliar ele só vai aparecer, né, na grávida, ou cálculo ou barro biliar que antecede a formação do cálculo biliar, se a alimentação dela for inadequada, né? Rica em gorduras, né, em carboidratos, né, uma alimentação pobre em nutrientes, muito rica em carboidratos e gorduras não saudáveis, tudo isso vai potencializar e pode potencializar que essa mulher tenha cálculo biliar. E é extremamente ruim, extremamente grave uma mulher, por exemplo, ter crise de cálculo biliar durante a gestação. No intestino, então, ocorre um relaxamento da musculatura lisa, e aí o que acontece? Não é que aconteça uma obstipação por causa desse relaxamento. Diminui o peristaltismo, então, assim, o movimento peristáltico acontece, mas ele acontece de forma mais retardada. Se essa mulher, antes de engravidar, já tinha constipação, a constipação vai piorar na gravidez, por causa desse relaxamento, né? Mas se ela já tinha constipação antes da gravidez, ela tinha um sério problema no intestino dela, né? E nós não podemos olhar e receber essa informação e considerar assim, é normal na gravidez ela ter constipação. Não, gente, não é normal. Se você está fazendo a anamnese dela, de primeira consulta, você pergunta, você faz cocô todos os dias? Como é que são suas fezes? Pastosas, endurecidas, em forma de bolinha, achatada? Mostra uma imagem para ela, né? Tenha gravura sobre, a escala de Bristol, né? Vai mostrar isso. Então, você pode mostrar para ela. Se ela já fala que tem constipação, ela já tem um grave problema no intestino dela. E ela pode ter várias alterações porque o intestino dela está alterado.
está inflamado, né? Só que a gente não vai poder tratar essa inflamação da melhor forma possível durante a gravidez, mas vamos dar para ela todos os recursos para que ela diminua essa constipação. Então, tem várias coisas que nós podemos fazer. Na aula de nutrição funcional, vou dar várias dicas para vocês de como orientar, o que fazer, né, para diminuir não, melhorar mesmo essa constipação e fazer com que essa mulher tenha um melhor funcionamento intestinal, porque isso vai impactar a gestação, a absorção de nutrientes, né, o pós-parto, vai impactar tudo, vai impactar toda a saúde. Né? Quando os estudos mostram que o intestino é o nosso segundo cérebro. Se o intestino não está funcionando bem, o nosso corpo todo não funciona bem. Agora, pensa nisso em uma mulher grávida. Então, muita atenção, enfermeiros, que querem ser os profissionais que vão fazer diferença aonde estiverem. Não considere normal a, a informação de uma mulher grávida chegar e falar que ela já é constipada, que ela tem constipação, ou que ela engravidou e está constipada. Isso não é normal, né? Não é próprio da gravidez. Próprio da gravidez é que ela tem um relaxamento da musculatura lisa e que vai ter um peristaltismo mais lento. Tá? Então, se ela vai ter um peristaltismo mais lento, eu preciso o quê? Eu preciso que ela coma mais fibras, eu preciso que essas fibras tenham também gordura boa, né? Uma boa medida para se fazer é falar para ela introduzir na alimentação dela o óleo de coco, porque ele vai manter uma camada de gordura boa nas alças intestinais e vai facilitar o fluxo das fibras pelo intestino. É algo que ninguém orienta, mas isso é importante, é fundamental. A quantidade de água que essa mulher toma, né? Então, como é que eu vou fazer isso? Pega o peso da gestante, né? Multiplica por 40, né? Então 40 ml pelo peso dela. E aí você vai explicar para ela essa quantidade de líquido que você precisa tomar. Então isso inclui água, suco, chá, né? Mas principalmente água. Ao longo de 24 horas ela tem que tomar essa quantidade de líquido. Tudo isso é função nossa, nós podemos orientar, né? Toda mulher constipada, a gente vai ver na história, ela toma pouco líquido. Então não adianta eu enchê-la de fibra, ou eu falar, você tem que comer coisas com fibra, come isso, aquilo, só não toma líquido. Né? Isso é super importante, é fundamental. Outras alterações. Na pele, por exemplo, lá tem a pigmentação. A pigmentação ela é muito comum, atinge cerca de 90% das gestantes, e aí ela vai ter a linha nigra, aquele cloasma gravídico, né, alterações de escurecimento das axilas, da região inguinal, né, podem aparecer névoos que são pequenas verrugas, podem aparecer no rosto, no pescoço. Então, todas essas alterações estão relacionadas à pigmentação. Né? É melasma, mas na gravidez chama-se cloasma. Né? Então, ocorre em 50% das gestantes, né? E recebe esse nome aí de cloasma gravídico. A causa do cloasma é multifatorial, ela tem a ver, né, com as próprias alterações hormonais, uso de concepcionais orais vai potencializar, fatores genéticos, raciais, exposição solar, né? Por que raciais? Porque quanto mais melanina essa mulher tiver, mais cloasma ela pode desenvolver. Quanto mais exposição à luz solar, não só à luz solar, mas a luz, por exemplo, fluorescente, sem um protetor solar, vai potencializar o aumento dessas manchas. Nas grávidas, o melasma costuma desaparecer completamente até um ano após o parto. Eu preciso explicar isso para a gestante, que não é uma coisa automática. Teve neném e vai desaparecer. Né? E uma boa parte delas, chega a 30%, vão permanecer com esse cloasma, não vai desaparecer. Existe tratamento para isso? Existe. Pode desaparecer com tratamento? Pode. Mas, por exemplo, não é um tratamento que o SUS oferece. Né? Então, o melhor cuidado é a proteção e a não exposição dessa pele ao sol. Alterações vasculares podem aparecer,
as chamadas aranhas vasculares que podem aparecer no rosto, nos braços. Elas surgem entre o segundo e o quinto mês de gestação, são mais frequentes em mulheres de pele clara e elas são mais encontradas nas áreas de drenagem da veia cava e fígado superior, como face, pescoço, membros superiores. Tchau, filhote. Tchau, pai. Seu tamanho tende a aumentar ao longo dos meses. Geralmente as aranhas vasculares desaparecem após o parto. Coloquei algumas imagens aqui para vocês verem como são. Pode aparecer edema palmar, que é uma vermelhidão na palma da mão. Algumas gestantes referem isso, é algo que pode ocorrer. Desaparece na primeira semana após o parto. 2/3 das mulheres brancas e 1/3 das mulheres negras vão ter. Está muito relacionado aos níveis elevados de estrógenos, além do aumento da volemia. Aqui é um quadro que sintetiza essas alterações no primeiro trimestre: a amenorreia, a ausência da menstruação, sono e letargia. Porém, sono e letargia é algo que aparece muito na gravidez, mas que erroneamente ao que a gente foi ensinado, ele não está relacionado à alteração hormonal, mas está muito relacionado com baixa de B12, baixa de ferro, né? E aí tudo isso vai potencializar. Claro que a alteração hormonal vai influenciar, mas se essa mulher tiver com depressão de nutrientes, esse sono e letargia vão ser muito mais potencializados. Estrias na gestação, né? Claro, podem aparecer, podem aumentar conforme até o tipo de alimento que essa mulher come, a propensão da pele dela. Não existe creme e óleo que seja milagroso ao ponto de evitar, mas claro que a pele dela, bem hidratada, vai favorecer o não aparecimento ou pelo menos a diminuição da ocorrência. Ela pode ter náuseas e vômitos, né, por alterações hormonais e outros fatores também. Há um aumento da frequência urinária. Constipação é o que eu expliquei, né? Está dentro do que pode acontecer no primeiro trimestre, mas eu não posso considerar isso como algo normal da gestação, porque não é uma situação normal. E a linha negra, né, e as alterações também de pigmento podem ocorrer. No segundo trimestre é mais frequente ocorrerem as cãibras. As cãibras eu coloco no slide um pouquinho mais aí à frente, estão muito relacionadas com falta de nutrientes, principalmente magnésio. Então, nós fomos ensinados, né, a orientar as gestantes, é falta de potássio, então come banana, chupa laranja, né, mamão, que é rico em potássio, né, mas não resolve as cãibras, não resolve. O que resolve a cãibra é a suplementação de magnésio e que a maioria das gestantes não recebe. Nos polivitamínicos, a quantidade que tem de magnésio é muito pequena, né? Não é suficiente para evitar as cãibras. Ocorrem os movimentos fetais, a mudança no centro da gravidade, o afastamento dos pés, sangramento na gengiva, cloasma gravídico. No terceiro trimestre, o ganho de peso tende a ser mais acentuado, e aí a gente tem que orientar essa gestante ao longo da gravidez toda sobre o ganho de peso. Não devemos considerar normal no primeiro trimestre essa mulher perder peso. Por que ela está perdendo peso? Não está conseguindo comer, náusea, vômito. Não podemos banalizar perda de peso e nem ganho de peso. Dificuldades respiratórias são mais frequentes no terceiro trimestre. Ela pode ter também, né, a azia, pirose ou queimação, e aí eu já expliquei para vocês como melhorar essa alteração. Se a alorreia excessiva pode acontecer em algumas grávidas, né? Não é algo comum em todas, mas pode acontecer. Dor na região lombar pode ser por conta dessas modificações, e aí há exercícios específicos para reduzir e até resolver essas dores lombares. A gente não deve falar para a gestante, isso é normal da gravidez e deixa ela com dor. Não. Há exercícios que podem ser feitos para melhorar isso.
né? Na aula com a fisioterapeuta, ela deve ter passado e orientado a respeito disso, né? Aliás, o acompanhamento do fisioterapeuta é essencial para essas demandas, né, de dores, de acomodação. Pode ocorrer edema nas pernas, já falei da mudança no caminhar, as contrações uterinas, né, de Braxton Hicks começam, e a produção de secreção láctea também. Algumas mulheres percebem isso até antes, até no segundo trimestre, tá? Semana passada eu estive, semana passada não, essa semana eu estive falando com um grupo de gestantes e uma delas me falou que desde o começo da gravidez ela já percebia a produção de leite pela mama, né? Mas é algo incomum, não é algo frequente, ela é exceção à regra, né? Então aqui estão as estrias, elas, quando são recentes, elas assumem essa cor rosada, quando elas são já antigas, assumem essa cor esbranquiçada, né? São chamadas estrias nacaradas, né? Então, os branquiçados é porque ela já não é recente, né? Então, pequenas verrugas podem surgir, varizes. Se ela já tem, vão aumentar muito durante a gravidez, mas no pós-parto diminui. Qual é o cuidado que eu tenho que perceber, né, durante o parto, né, e pós-parto, principalmente, eu tenho que ter cuidado redobrado para identificar, né, trombose venosa profunda. Se eu ensino para ela a contenção do peso do útero, eu diminuo a pressão sobre os membros inferiores e ela vai ter alívio dessas varizes. Então, já falei do escurecimento das axilas, que some depois do parto, né? E ela pode ter também a ocorrência da mama acessória, né? O que é a mama acessória? Tem aqui, né? O desenvolvimento de um tecido semelhante à própria mama embaixo da axila, ou mesmo de tecido que é muito parecido com o mamilo em região da linha mamilar, né? Então, às vezes ela tem um sinalzinho que ela pensa que é sinalzinho, uma pinta, por exemplo, e muitas vezes não é. Se escureceu durante a gravidez, é uma célulazinha que estava lá na vida embrionária para formar a glândula mamária e por um acidente ela migrou para a linha mamilar abdominal ou uma outra área da mama, como mostra aqui nessa foto, né? Então, isso pode acontecer? Pode ocorrer sim, tá? Até nessa região aqui abaixo, né? Então, pode ocorrer ao longo, né? Lá na linha axilar e na linha mamilar. Elas sofrem a pigmentação, né? Então aumenta a pigmentação, mudam de cor. Algumas produzem até a secreção láctea. A gente não deve estimular, né, de jeito nenhum. Tomar até cuidado para ver se elas não inflamam. Se inflamar, temos que comunicar ao médico, né, para ela usar a medicação específica, mas não manipular, não mexer nessa mama acessória. Algumas grávidas podem desenvolver essa síndrome do túnel do carpo, né, que é uma sensação de dormência e dor nessa região de punho, né, onde passa esse nervo, né, onde tem o túnel do carpo. Então, é um processo inflamatório. Algumas mulheres têm até nos 2 braços, têm muita dor. Hoje já se sabe, né, no pré-natal do século XXI, que se essa mulher tiver suplementada com os nutrientes que ela precisa, ela não vai desenvolver essa síndrome. Então, só tem síndrome do túnel do carpo mulher que está em depressão de nutrientes. Se ela tiver bem nutrida, o corpo dela não vai inflamar e ela não vai ter essa síndrome. Já falei da cãibra, né? É algo muito frequente na gestante. Nós aprendemos a achar que isso é normal, mas não é normal, é frequente. Normal não é, é falta de magnésio. E é isso, obrigada pela atenção, desculpa as paradinhas que eu precisei fazer, aproveitem bem o conteúdo.